ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei que está sempre. Meu irmão, minha irmã, ontem a liturgia tratou da importância da humildade e da gratidão. Que pregação, que homilia. Ontem, não apenas eu, a multidão que estava nas dependências da igreja de Santa Cecília, aqui em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, todos saboreamos a simplicidade, a objetividade, a contundência com a qual o sacerdote transmitiu a liturgia de ontem. Simplesmente dizer espetacular é torná-lo Foi profunda. Foi profunda. E se havia alguém em meio àquela multidão que tinha necessidade de escutar aquela palavra com toda certeza, eu era esse alguém. Aquela liturgia ontem ensinou-nos a não buscar o primeiro lugar, ensinou-nos a convidar, ou seja, a dar importância aos necessitados, aos excluídos. Por quê? A partir do salmo responsorial de ontem, que foi o salmo de número 67, Deus prepara uma mesa para os pobres e os liberta. Esse salmo ele celebra a provisão de Deus para os pobres, para os marginalizados, para os excluídos, para os desprovidos de tudo. Mas atenção, depois leia este salmo. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Mas que pobre é este? É apenas o pobre economicamente? Então os ricos estão fora deste evangelho, deste horizonte? Estão descartados? Meu irmão, há muitos ricos, há muitos milionários paupérrimos. Antonimamente falando, muitos pobres são verdadeiros milionários em comparação com muitos milionários que são paupérrimos. Este banquete de Deus também é para esses milionários pobres. Bem, repito-me, foi simplesmente... Que momento tremendo foi aquele ontem, que momento tremendo. Bem, hoje o ensinamento de Jesus na sinagoga
com toda certeza, ele assinala o início da atividade de Jesus na Galileia. E logo de início, esse texto nos informa que Jesus guardava os costumes e princípios do seu povo. Jesus mantém sua cultura e preserva os seus ensinamentos. Por isso, no sábado, ele foi à sinagoga. E lá na cidade onde fora criado. Jesus compreendia que tudo vinha do Pai. Jesus compreendia que a sinagoga, o culto, a reunião que dava-se na sinagoga, aquela estrutura que culminava na sinagoga, era algo que vinha do Pai. Poderia até não ser o melhor que os homens tinham feito, mas Jesus sabia que na origem de tudo estava o Pai. Meu irmão querido, não há maior alegria que saber que Deus é a nossa origem. Nele somos, nos movemos e existimos. E Ele nos trouxe ao mundo na família em que provavelmente também crescemos. Apesar dos pesares, Deus também trabalha nas dores, no deserto, trabalha na cruz. É muito interessante o início deste evangelho. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Guardemos isto. Não há maior alegria que saber que Deus é nossa origem. Vamos a Ele sempre. Temos o costume de irmos a Deus. Vamos ao templo, à igreja, à casa de Deus, cultuamos. Mas não só. Quando tenho a consciência que Deus é a minha origem, nele sou, nele movo-me, nele existo, Ele me trouxe ao mundo, nesta família, que o meu papai já está velhinho, minha mamãe já está velhinha, ou talvez não mais existam. Essa família humilde, essa família pobre, essa família rica. Não vivo bem. Não vivo bem se ao sábado vou deixar isso aqui para lá. Outra hora eu falo sobre isso. Eu não for à sinagoga.
Só para não ficar muita dúvida na cabeça, este sábado pode ser o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Este sábado, ele pode acontecer várias vezes durante o dia. Não é uma fixação semanal. Ele fala aqui do número 7. Quando sei que Deus é minha origem, vou a Ele constantemente. Jesus foi ao sábado. Quantos de nós, queridos, que negamos a nossa origem, negamos até nós mesmos, negamos nossos pais, nas formaturas, nos bailes, perto dos amigos. Há pessoas que até escolhem alguém para ir com elas em tal, aqui é o meu pai, minha mãe, sem nenhum vínculo, sem nada. Porque tem vergonha de mostrar as marcas do tempo estampadas naquele pai, no rosto daquele pai, daquela mãe. Que fizeram com que este filho, esta filha esteja onde está e tenha chegado onde chegou. Mas esse texto também, Jesus achou no livro de Isaías a passagem que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção. Ou seja, este texto de Isaías, ele constitui-se o programa da atividade de Jesus. Lucas, ele fala primeiro sobre a tentação de Jesus no deserto e depois ele já entra neste texto que é a nossa liturgia hoje. E Jesus ele tem ali 3 finalidades. Por que o Espírito do Senhor estava sobre ele e por que ele foi consagrado com unção? Para restituir a vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu fui consagrado com a unção. É uma coisa. Assim como é uma coisa dizer Senhor, 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 glória, glória, aleluia, aleluia. Eu deslocava montanhas. O Senhor sabe quem eu era. Se tem alguém que merece esse lugar, e esse alguém sou eu. Mas ele vai dizer: infelizmente não te conheço. Que palavra louca é esta, né, irmãos? Não te conheço. Aquele que é onisciente, ele vai dizer: não sei quem és. Então é muito fácil nos autoproclamarmos ungidos, repletos, cheios, né? O vaso não cabe a tanta unção que derrama, que é um negócio medonho. Agora, restituir a vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça, já é outra coisa. Pensemos nisto, queridos. Pensemos nisto, porque Jesus ele vai dizer: hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, o hoje citado no Evangelho é o tempo presente de quem escuta a palavra crendo que Jesus
está no meio de nós. Foi assim que ontem eu escutei aquela homilia. Tão simples, sem palavras. Não. Ali estava escutando o próprio Cristo. Precisamos também deste discernimento, queridos. Precisamos também desse discernimento. Esta graça de Deus. Porque muitas vezes o discurso cristão, ele simplesmente está sendo manipulado. A pessoa que está ali à frente, ele tem uma intenção clara. E ele reúne multidões, megas eventos. E é triste, é lamentável, é deplorável quando vemos o Evangelho sendo transformado em instrumento de manobra. E a gente ainda paga. Precisamos ter discernimento, queridos. E ainda é bom dizer, cuidado. Cuidado, cuidado e cuidado. Tá bom, vamos ficar por aqui. Guardemos, saibamos de tudo. São João da Cruz já dizia, é melhor não saber do que saber. É melhor não saber do que saber. Ele tinha um objetivo claro no que estava dizendo, né? Mas isto vale para muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.